A decisão do presidente Jair Bolsonaro de fixar em 8% a alíquota do IPI dos concentrados somente a partir de junho deste ano não foi bem recebida pela bancada do Amazonas e empresários do Polo Industrial de Manaus, viu? Isso porque esse percentual ainda é considerado insuficiente e, na prática, reduz a competitividade das indústrias instaladas por aqui. Até a terça da semana que vem, o presidente Jair Bolsonaro deve assinar o decreto que determina a alíquota de 8% do IPI para o polo de concentrados de bebidas não alcoólicas de junho a novembro. Até lá, permanece os 4%, que tanto os empresários quanto os políticos do estado acham prejudiciais à Zona Franca de Manaus. O presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas diz que, mesmo não sendo ideal, a medida dá uma certa tranquilidade para o setor. Espero que isso nos dê tempo para esse novo momento, esse novo embate, de novo contando com toda a competência da nossa bancada, contando com o apoio da Superintendência da SUFRAMA, nós, entidade de classe, também buscando subsídios para suportar e garantir que os empregos gerados sejam preservados. O senador Plínio Valério acredita que permanece a insegurança jurídica, já que os 8% ainda são insuficientes. Não vale a pena, porque nós continuamos no corredor da morte. Enquanto o governo insistir nesse tipo de imposto, diminuindo paulatinamente, progressivamente, não vai adiantar. Só aumenta a insegurança jurídica que domina a Zona Franca de Manaus desse atual governo. Prorrogar e sempre como favor não vale. Este deputado federal diz que o prazo é curto para dar um melhor aproveitamento econômico às empresas do setor instaladas em Manaus. Se for mantido esse percentual e depois reduzido ou zerado, nós vamos ter o polo desativado em Manaus, gerando desemprego, portanto, criando um clima de instabilidade na economia do estado do Amazonas. Portanto, não podemos aceitar, acho que a bancada do Amazonas precisa reagir. Eu já me posicionei contrário a essa medida, porque hoje é nesse setor, amanhã será outros setores e, portanto, vai ser o fim da Zona Franca de Manaus. Não vejo como cabível, de uma forma unilateral, o governo querer mudar o nível de incentivos oferecidos. Se existem necessidades por parte do investidor, ele tem que buscar o governo e negociar. Eu acho que se existem excessos por parte da equipe econômica, tem que buscar o investidor também e negociar esses ajustes. E o governador Wilson Lima se pronunciou sobre o IPI dos concentrados na tarde de ontem, no segundo dia do Muda Manaus, no Jorge Teixeira, na zona leste da cidade, onde também tem funcionado o gabinete dele. O governador disse em coletiva à imprensa que vai discutir em Brasília, na semana que vem, o tema do IPI dos concentrados. Segundo ele, além das frequentes mudanças na alíquota que geram insegurança jurídica, é preciso ainda resolver o problema do reconhecimento de crédito para a Zona Franca. Há uma ADIM do governo do estado pedindo esse reconhecimento por parte da Receita Federal e esse é um assunto que também eu vou tratar em Brasília. E a gente está na expectativa esperando como é que vai ser essa decisão da Presidência da República com relação ao IPI. O IPI ele tem que ser mantido nesse percentual, mas tem que ser algo permanente ou que se apresente uma outra solução. Você dá prazo para esse percentual é um aviso prévio, é apenas você dizer assim, olha, vou dar tempo Coca-Cola e Ambev para vocês arrumarem as malas de vocês e se despedirem do estado do Amazonas. A gente precisa de segurança jurídica, a gente precisa de algo permanente para manter os empregos que são gerados por essas empresas do polo de concentrados e também gerar confiança nas que estão aqui e nos investidores que querem vir para o Amazonas. A viagem para Brasília na segunda-feira vai ser para conversar com outros governadores, principalmente sobre a polêmica envolvendo o ICMS da gasolina. O presidente Jair Bolsonaro desafiou os estados a zerarem o imposto para que o valor do combustível também diminua. Não tem como o governador mexer na tributação, nem como o presidente da República mexer na tributação sem que haja a autorização do CONFAZ. Para você mexer em tributação, seja para elevar o percentual ou para diminuir o percentual, você precisa entender para onde vai esse recurso ou de que forma é que esse recurso será compensado. Por exemplo, no estado do Amazonas, nós recolhemos por ano algo em torno de 2 bilhões de reais com os tributos advindos do combustíveis. Parte disso eu repasso para o Fundeb. Nós repassamos 400 milhões de reais para o Fundeb, resultado desse ICMS.
repassamos 500 milhões por ano para os prefeitos do interior. Se eu zerar ICMS, qual a outra fonte disponível que eu tenho para tirar esses recursos para manter o funcionamento de serviços essenciais?